Graça e paz, igreja. Posso ficar mais perto de vocês? Eu já estou sem salto, né? Então o púlpito, precisa do púlpito não. Obrigada. Deixa eu sentir um pouquinho da unção da pastora da Rafaela e do apóstolo Nivaldo. Amém, igreja? Só Deus sabe como está meu coração. Eu comentei ali fora com a minha pastora Shirley. Eu disse, pastora, depois de uma semana de palavras, né, que a gente recebeu no aniversário da igreja, a responsabilidade, depois de uma semana de palavras fervorosas, de palavras que trabalharam tremendamente na nossa vida, eu chegar no primeiro culto após uma semana de aniversário e estar ministrando. Então, assim, é uma honra muito grande. Agradeço a liderança do nosso ministério por estar me dando essa oportunidade de trazer a palavra para vocês essa noite, amém? Radassa começou a falar algo ali, antes de passar para mim, e que se encaixa com a palavra que eu vou trazer essa noite. Então, já sei que é do Espírito, amém? Quando ela falou com relação a propósito. Quando o apóstolo me passou a missão de trazer a palavra hoje à noite, eu cheguei ainda a pensar, meu esposo ainda falou para mim, tudo que você escutou durante uma semana de ministração, todas aquelas palavras, não está ardendo no seu coração para você trazer uma palavra em cima disso? Eu disse, não tá. Vou continuar pedindo para o Espírito Santo me direcionar a uma palavra para trazer para a igreja. E eu poderia trazer realmente uma ministração sobre cada um desses pilares que estão aqui. Mas a palavra que eu trouxe essa noite, se você não tiver encaixado nela, não adianta você querer ter todos esses pilares na sua vida. Porque todos nós sabemos que começamos quando o Senhor falou, haja, né? Quando Ele botou a existência do mundo. Então, por mais que queremos ter algum desses pilares em nossa vida e não tivermos um propósito e sabermos qual é a nossa identidade, nada adianta. Amém? Uma das perguntas que costumamos fazer é qual a identidade que cada um de nós temos. Somos criados por Deus, que nos fez cada um de uma forma única. Somos obras dele, criados cada um com uma identidade própria para cumprir um propósito aqui na terra. A partir do conhecimento de Deus, conseguimos compreender a nossa identidade e o propósito pelo qual somos, ou como somos e para qual finalidade existimos. Afinal, quem sou eu? Qual é o meu dom, talento ou habilidade? Como unir tudo isso e cumprir o meu propósito de vida? Alguém aqui já parou para pensar sobre isso? Para que você está na terra? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito de vida? Ou só pensa assim, fui criado, Deus criou a humanidade, meu pai e minha mãe, quando se casaram, me conceberam e eu estou aqui na terra. Você já parou para pensar qual é o seu propósito aqui na terra? Vamos abrir em Salmo 139, versículo 14 ao 17. Salmo 139, do 14 ao 17, diz assim: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas.
as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Nascemos e somos únicos. Um exemplo disso é a nossa digital. Que foi perfeito quando Deus nos criou, pois Ele deu a cada um de nós uma digital. Da mesma forma é a nossa personalidade e o nosso chamado, e o nosso propósito. Ele é único para cada um. Primeiro Deus estabeleceu um propósito e depois Ele nos fez nascer para cumprirmos esse propósito. Primeiro Deus criou o mundo, que era o propósito dele. Depois Ele criou Adão para governar. Assim Ele fez comigo e com você. Então precisamos, após Ele decidir que faria eu e você, Ele precisou nos dar um nome. Algumas pessoas podem ter nomes iguais. A gente costuma chamar de homônimos, né? Pessoas que podem ter nomes e sobrenomes iguais. Porém, ela jamais vai ser igual. Pode existir, a gente sabe, né, que tem questão de gêmeos idênticos, sem nenhuma marca ou sinal que diferencie um do outro. Mas o que diferencia eles é a digital. A digital, como nós sabemos, quando alguém vai tirar a identidade, que chega na Secretaria de Assistência Social, a digital, aquele sistema que fica ali registrado com a sua digital, deixa todos os seus dados. Nome da sua mãe, do seu pai, às vezes até tipo sanguíneo. Então a digital é única. Eu não posso ter a mesma digital do meu filho, mesmo ele tendo saído de mim. Porque é a marca única dele. Você é uma peça única. Alguém pode ter um chamado parecido com o seu, mas nunca vai realizá-lo como você. Amém? Fomos criados por Deus. O conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele nos dão um entendimento muito claro da nossa identidade. E isso é libertador para que possamos romper de fato e nos alinhar aos pensamentos e propósitos dele, ao nosso respeito. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que teve um dia a sua identidade sustentada em seu relacionamento com o Pai e caminhou integralmente dentro disso. Amém? Vamos ler Filipenses 2, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Aleluia. Filipenses 2, do 5 ao 11 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecimento em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém? Constantemente somos bombardeados com algumas verdades e mentiras. Sabemos que quando nascemos, temos a nossa educação. E o que a gente chama de educação doméstica, muitas vezes não, né? Temos certeza que nem toda ela é o que a Bíblia fala ao nosso respeito.
Tem pessoas que às vezes nem têm educação doméstica. Eu não falo com questão do pai ou a mãe não ensinar o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes pelo que o pai, a mãe ou alguém que convive com você fala ao seu respeito. Amém? Que quando a gente não conhece a palavra, a gente passa a achar que é verdade sobre aquilo que estão falando sobre a nossa vida. Você cresce, alguns têm talento, outros não. Alguns têm um desenvolvimento mais acelerado do que outros não. E às vezes surgem aquelas questões dentro de um lar. Você é preguiçoso, você não sabe fazer nada, você não arruma um emprego, você é um encostado, vive sustentado pela família, você não passa de ano, você é burro, está repreendido isso. Então, essas são as verdades que o mundo aí fora quer que muitos de nós aceitamos. E não é a verdade que Deus diz ao nosso respeito. Essa não é a nossa identidade. Não foi com essas palavras que um dia lançaram sobre a minha vida ou a vida de algum de vocês que temos que formar a nossa identidade, amém? Constantemente somos bombardeados com verdades e mentiras a nosso respeito, baseado em fatos padrões e pensamentos humanos, estabelecidos às vezes por nós mesmos ou pela sociedade, que nos força a fazer comparações entre outras pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam assim: poxa, fulano é e eu não sou. Como a supervisora Radassa falou aqui. Não, mas eu tenho promessa na minha vida que eu vou ser pastor, eu vou ser pastora, e até hoje isso não aconteceu. Mas será que você tem pegado junto com a sua liderança para você crescer? Será que você tem buscado na palavra, em oração, crescimento espiritual? Ou está só pelo que um dia falaram para a sua vida? Tem pessoas que um dia recebeu uma palavra, uma profecia que estaria no altar e hoje em dia a gente vê que está aí fora. Mas é porque a palavra não está se cumprindo na vida dele? Não. É porque a pessoa saiu do propósito que ela tinha para a vida dela. O propósito que Deus tinha preparado para a vida dela. Amém? De fato, somos cercados por verdades que nem sempre são fundamentadas na verdade. E com isso, andamos em círculos e não conseguimos entender quem nós somos. Agora eu vou entrar na ministração, amém? Vamos entender o que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito. Amém? Fomos criados imagem e semelhança de Deus. Eu vou falar os versículos aqui e vou ler para a gente adiantar, porque está um pouco extenso, amém? Mas quem tiver papel e caneta aí pode anotar. Fomos criados imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:27 diz: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Assim Deus criou. Amém? Então sabemos que não somos feitos daquele animal primata que na escola ensinam que a gente é feito, né? Que está repreendido. Não somos resultado de um meteoro que caiu e acabou com os dinossauros e nós viemos a ter existência, amém? Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Deus e não por nada, por partícula que está no ar, essas coisas que a ciência tenta colocar na cabeça de quem não quer aprender o que diz a palavra. Amém? Assim Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas vamos entender como o Criador nos fez. No Salmo 139, versículo 13 ao 17 diz: tu formastes o meu interior e me teceste do ventre da minha mãe. Está dando para entender que não viemos de animal, de partícula nuclear, de surgimento de dinossauro, entenderam aí? Do ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito
de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Amém? Então, mais uma vez entendemos que fomos criados por Deus. Ele, todos os planos dele, toda a formação da nossa vida foi feita por ele através, mediante já dentro do ventre da nossa mãe, certo? Quando tem gente que fala assim, né? Eu sou perdedor, mas não, todos nós somos vencedores. Já começa a partir do momento que fomos gerados. Porque o espermatozoide, quando ele foi para habitar no óvulo do útero da mãe de vocês, ele foi um campeão, porque dentre milhares ele chegou lá. E a partir do momento que você foi concebido, o Senhor Deus começou a fazer os propósitos dele para a sua vida. Ele já sabia que quando você nascesse, como seria a sua vida, os planos que ele tinha para você. Amém? Se ele nos criou e nos formou desde o ventre da nossa mãe, ele nos fez, por mais que desviássemos do seu propósito para a nossa vida, ele nos deu uma chance, ele nos fez nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Quantos de nós, mesmo conhecendo a palavra, eu digo por mim, que eu não sei se algumas pessoas já ouviram eu falar que eu sou filha de pastor, cresci dentro da igreja, mas não praticava o que eu aprendia dentro da igreja. Com outras palavras, eu fugia do meu propósito, porque os sonhos dos meus pais era que um dia eu servisse no altar, e eu relutava contra isso. Eu dizia não quero ser esposa de pastor, não quero ser pastora, quero ser apenas o que eu era na igreja que eu fazia parte, que era obreira, que aqui eu não deixo de fazer porque eu sou do corpo diaconal, amém? E eu fugia do meu propósito, do que Deus tinha preparado para a minha vida. Ele sabia do plano que Ele tinha desde o ventre da minha mãe. E eu fugia. E nisso eu conheci as coisas do mundo. Posso dizer que eu só nasci de novo, me tornei uma nova criatura, depois que eu conheci esse ministério e aprendi a palavra. Porque até então eu li a Bíblia por ler, né? Eu não sabia minha identidade. Eu escutava muitas vezes as coisas que eu falei para vocês. Você não tem propósito, você não tem interesse, você não quer crescer, você não quer saber de nada, você é uma pessoa parada, você começa as coisas e não termina. Hoje em dia eu só sossego depois que eu termino, para a honra e glória do Senhor. Então assim, eu me tornei uma nova criatura, porque eu deixei Deus trabalhar na minha vida. Eu comecei a entender a identidade que Ele tem para a minha vida. Amém? Mas além de sermos criados por Deus, sermos nova criatura. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Ainda bem que está todo mundo sentado, né? Quem aqui... Eu vou dizer uma coisa que o pai de ninguém aqui contou, nem a mãe de vocês contaram para vocês. Ui, é segredo, viu? Eu sei, não sei se vocês sabem. Todo mundo que está aqui é adotado. Ninguém é do seu pai nem da sua mãe. Vocês são tudo adotados. Amém?
Somos filhos e herdeiros de Deus. Vamos abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeiro João, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, e de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Estou curiosa, viu? Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Para mim já basta. Aleluia. Que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Amém? Glória a Deus. Como eu falei para vocês, nós somos adotados. A partir do momento que nós reconhecemos que fomos criados por Deus, a partir do momento que deixamos Ele nos fazer nova criatura, né? A velha criatura morreu, eu passo a ser uma nova criatura, eu passo a ser filho de Deus. Porque a partir desse momento, Ele me adota como filha. Ele me adotando como filha, eu sou irmã de Jesus. Tudo é meu. Eu não tenho mais uma identidade anônima. Eu não sou mais só Cibele. Amém? Eu sou filha de Deus. Eu não sou mais reconhecida como muitos aí fora, que não conhece a palavra, vive no alcoolismo, vive na droga. Qual é a identidade que eles têm lá fora? O bêbado, o alcoólatra, o viciado, o ladrão, a prostituta. E quando você conhece o Senhor Jesus, você se torna nova criatura, você passa a ser filha do nosso Deus, você passa a ter a sua identidade, filha, filho. Você passa a ser reconhecido pelo seu nome. Eu tenho certeza que por onde o diácono Leandro passa, ele não é conhecido pelo nome que ele tinha quando era lá do mundo. Ele é conhecido como diácono Leandro. Amém? Seu Fábio não é conhecido pela vida que ele tinha lá fora antes. Ele é reconhecido como seu Fábio. É conhecido como diácono Fábio. Quem vê ele passar na rua e não conhece o nome dele, não sabe chamar ele pelo nome dele. Mas eu tenho certeza que cumprimenta: oi, irmão. Porque você passa a ter uma identidade. Você deixa de ser aquela identidade feia que você tinha lá fora. Amém? E além de sermos filhos, passamos a ser livres. Em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1 diz: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente vos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Quantos de nós aqui eram escravos? Como eu falei, né? Escravo da droga, escravo da prostituição, escravo da rebeldia. Que a gente sabe que existem jovens na nossa igreja que não tiveram, como o apóstolo falou, né, um passado sujo, mas poderiam ter um futuro podre. Porque muitos até são ótimos filhos dentro de casa, mas quando a rebeldia começa a aflorar no coração, acabou-se. Só dá paralisação se existir uma mãe de joelho, um lar de joelho, orando para aquele filho, para aquela filha, para que aquela rebeldia não cresça mais ainda. E aquele jovem ou aquela jovem venha ter um encontro com Deus. Amém? Eu sei que eu não fui rebelde, mas eu fui desobediente.
Porque a partir do momento que meus pais me ensinavam qual era o caminho que eu tinha que estar, que era ao lado deles, na palavra, alinhado com o que a Bíblia diz, mas eu não queria, eu fui desobediente. E querendo ou não, não deixa de ser uma rebeldia, porque eu estava desonrando meus pais. Mas a partir do momento que eu aprendi a verdade, como eu tinha que agir, hoje em dia eu não faço uma ligação. Meus pais não moram aqui, mas não tenho um momento que eu não fale com eles, que eu não honre a vida deles. A primeira coisa que aconteceu quando eu voltei do meu encontro foi eu ligar para os meus pais para pedir perdão por tudo que eu tinha feito de errado na vida deles. Por toda vergonha, toda mágoa, porque aquilo, eu reconheci que aquilo não estava me prejudicando não somente a mim, mas estava prejudicando o chamado deles também. Porque quando eu não vivi enquanto eu não vivi a identidade que Deus tinha para a minha vida, eu era motivo de vergonha para a vida dos meus pais. Amém? Sabemos que somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele, somos imagem e semelhança dEle. Ele nos fez nova criatura, nos fez herdeiro e nos fez livre. Porém, não podemos usar dessa liberdade de qualquer maneira. Temos que usá-la para servi-lo e entender o propósito que Ele tem para nossas vidas. A partir do momento que somos livres, buscamos cada dia mais o Espírito Santo e então tornamos templo e morada dele. Amém? Em 1 Coríntios 6, capítulo 19, versículo 19 ao 20 diz: Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que habita ele em você? E você foi criado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Como eu falei, né? Somos criatura dele, somos imagem e semelhança dele. Não podemos envergonhar o Espírito Santo. Não podemos envergonhar a imagem e semelhança do nosso Deus com uma maneira errada, com uma vida errada, com um comportamento errado, com vestimentas erradas. Eu não gosto de tocar nesse assunto. Vestimentas erradas. Porque muita gente entende que eu aceitei Jesus, estou na igreja, mas fora da igreja eu quero usar aquele short que ainda não saiu do meu guarda-roupa. Eu quero usar aquela roupa a vácuo que para entrar tenho que dar 20 pulos para a roupa encaixar no corpo. Tenho que andar com um decote que a pessoa vai ver o meu interior. Não. Se eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu não posso envergonhar. Como é que você vai andar com uma roupa decotada, com uma roupa apertada, com uma roupa cavada, os rapazes andar sem camisa no meio da rua mostrando o físico, né? Querendo mostrar que faz calestemia, né? Sei lá como é o nome que fala. Para mostrar que está com porte ok. Não pode. Você é templo e morada do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Ele não pode ser envergonhado com a sua maneira de andar, nem com a sua maneira de vestir, nem também com a maneira de você falar. A palavra fala que da onde sai água doce não pode sair água amarga. Da onde sai uma boca que um dia está na célula, louvando, adorando, trazendo a palavra, no outro dia não pode estar praguejando um filho dentro de casa, não pode estar falando mal do seu irmão. Vocês estão entendendo? Que às vezes é muito fácil. Não, na igreja eu estou louvando, estou adorando. Mas em casa, Deus me perdoe, está repreendido. Seu miserável. Minha vida está amarrada e o apóstolo ainda está querendo que eu oferte a cadeira para a igreja. Olha a blasfêmia, crente. Vigia na terra.
Como a supervisora Radassa falou, o Senhor é que supre as nossas necessidades. Se vocês imaginassem a batalha espiritual que eu enfrentei essa semana para estar aqui hoje, e eu nem sabia o que ia acontecer para mim ser convocada para estar aqui. Quem estava na minha célula terça-feira viu que eu estava assim, ó. O povo falava comigo, eu. Coluna travada. Pescoço não virava para um lado nem para o outro. E eu, Senhor, como é que eu vou para a igreja essa semana assim? E eu resistindo para não ir na emergência, para não botarem aquela coleira no meu pescoço, né? Eu disse, eu detesto andar com aquilo ali, para ficar perguntando, o que foi isso? Aí quando eu recebo a missão, trazer a palavra, começa outra batalha espiritual. O marido que trabalha de Uber, o carro quebra. 2 dias parado. Aí você olha assim, cadê o recurso? Aos meus olhos e aos olhos dele, 0. Mas o nosso Pai é fiel. O recurso chegou de maneira extraordinária, que além de fazer o problema que tinha causado no carro, ainda fez outro que estava sendo protelado para ser feito depois. Mas por quê? Eu blasfemei, ele blasfemou de jeito e maneira. Mas não para por aí não. O que acontece? O marido fica doente. Esse homem passou a noite sem me deixar dormir, gente. Tremendo em febre. Eu disse, está repreendido, Senhor, que batalha é essa? Eu vou levar a palavra para o teu povo. Estou me consagrando, é uma luta atrás da outra. Na terça é uma, na quarta é outra, na quinta de madrugada é outra. Eu disse, mas está repreendido, nenhuma delas vai me parar. O carro está lá na oficina, sendo trabalhado, né? Porque não pode ser feito assim. Botou as peças lá, não é quebra-cabeça. Para poder sair. Viemos andando para a igreja, suando que nem chaleira, com febre. Mas vamos embora, da última rua do bairro até chegar na igreja. Chegou aqui, ficou curado. Se eu dissesse, não vou levar a palavra não, porque o marido está doente em casa. Apóstolo, me substitui lá, por favor. De jeito nenhum, eu não paro. Depois que eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, eu entendi quem eu sou no reino, eu não paro mais. No começo eu até fugia. Quando dizia assim, olha, uma vez a pastora Shirley, minha mãezinha abençoada, louvo pela vida dela, que foi uma das que me jogou na fogueira para ser trabalhada, né? Porque o ouro puro tem que passar pela fogueira, e eu louvo a Deus pela vida dela. Quando ela me jogou na fogueira, eu dizia, meu Deus, eu não sei pregar. Daí ela disse, mas vai aprender, filha. Você fez escola de avivamento para isso. Vai para as células. Começou a me botar de célula em célula para levar a palavra. E ali eu fui perdendo o meu medo. Aí eu aprendi, eu disse, é para isso que eu estou aqui. Esse é o meu chamado. Se um dia eu tiver que sair do corpo diaconal da igreja, os diáconos ainda vão ter que me aguentar. Porque eu ainda vou ficar por detrás dos bastidores. Posso dar uma ideia? Posso ajudar a trabalhar? Amém? Além de tudo isso que eu falei, temos que entender também que somos amigos de Deus. E João 15,15 diz, já não os chamamos de escravo, pois o Senhor não faz confidências a escravos. Amém? Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo que o Pai me disse. Eu lhe disse tudo que o Pai me disse. Ninguém confidencia aqui com o inimigo, confidencia? Você só confidencia suas coisas para quem é amigo. Tem um louvor de Sérgio Lopes que diz, o amigo que eu encontrei me surpreendeu, é o mais certo. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Amém? Feridas das algemas me tirou. Me falei do meu passado
e me perdoou. Então, para que eu vou atrás de amizade lá fora? Eu vou atrás de amizades do mundo, vou confidenciar meus problemas para minha vizinha que não conhece Jesus, para o meu amigo de trabalho que não tem Jesus, se quando eu chegar para eles eu disser assim, um exemplo, o filho está doente, eita mulher, essa virose, leva para a UPA, olha, tu dá chá disso, chá daquilo, chá daquilo, chá daquilo, chá daquilo, dá remédio tal, remédio tal, remédio tal. Se eu chegar para o meu Deus e dizer para Ele, Pai, o filho está doente, o que eu faço? Ele já diz para mim, né? Eu já levei todas as doenças. Se isso está acontecendo, filha, confia em mim. Então, se eu tenho que relatar algum problema que se levantar na minha vida, eu não vou relatar para vizinho nem para inimigo. Eu vou relatar para o meu amigo. Amém? Esse daqui todo mundo ama. Somos sacerdócio real. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 5 ao 9, diz assim: E vocês também são pedras vivas, como as quais um templo espiritual e edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confia nela jamais será envergonhado. Amém? Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam se torna uma pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade escolhida de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É libertador quando nos alinhamos com a palavra de Deus e entendemos quem somos em Cristo Jesus. Entendendo a nossa identidade, podemos chegar à seguinte conclusão a respeito do nosso propósito, da nossa existência. Amém? Vocês se lembram que no começo eu falei, o propósito de Deus era criar o mundo. Ao criar a terra, Ele criou Adão, para Adão cumprir o propósito que Ele tinha no coração dele. Porém, todo mundo sabe que Adão saiu do trilho, né? Saiu dos caminhos, do que Deus tinha planejado para a vida dele. Então, estamos aqui hoje. O homem tendo que suar para trazer alimento para dentro de casa, coisa que a gente podia estar comendo sem precisar trabalhar. As mulheres passando por dores, porque Eva comeu o fruto proibido. Mulher passando por dores de parto, sem falar de todas as dores, né? Que nós mulheres passamos por muitas dores, porém permanecemos de pé melhor do que os homens. Então, Adão saiu do propósito que Deus tinha para a vida dele, mas Deus deu uma nova chance para todos nós, né? Ele criou novamente um propósito quando fez cada um de nós no ventre da nossa mãe e espera que cada um de nós cumpra esse propósito. A gente entendeu aqui qual é a nossa identidade. A gente viu aqui o que o Senhor, quem nós somos em Deus. Amém? Então, qual é o propósito a ser cumprido pela vontade de Deus? Será que é você, como eu costumo falar, está sentado na cadeira da igreja? Antigamente nas igrejas pentecostais era banco, né, pastora Elisama? Banco de madeira. Será que você ia querer estar sentado num banco de madeira duro, 2 horas ouvindo ministração? Você ia querer ficar sentado nessas cadeirinhas azuis, aí só ouvindo a palavra, só se alimentando?
Você agora está numa cadeira mais confortável ainda, mas não é para você sentar, ouvir a palavra, cochilar, que muitos cochilam na hora do culto, né? Que é para você repreender esse espírito que tenta tirar você do foco de ouvir a palavra e ser alimentado. Ou o seu chamado é o que diz, o seu propósito é cumprir o que diz em João 15, versículo 16 e 17, versículo 16 quer dizer: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o meu Pai lhes dê de tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Não foi eu nem foi você que escolheu a Ele, não. Quando a gente levantou a mão e disse: eu aceito Jesus, eu quero voltar a ter uma aliança com Deus, voltar para o meu chamado, não foi eu nem foi você que escolheu, não. Foi Ele que nos escolheu. Nós só estamos cumprindo o propósito que Ele já tinha para a nossa vida. E em Marcos 16, versículo 15 ao 17 diz: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciai as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Alguém aqui quer ficar em off, sem cumprir seu propósito? Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, e por aí o restante do capítulo diz, né? Então, você já sabe quem você é, qual é a sua identidade em Cristo. Você sabe para que Deus te trouxe à terra, para que Ele te formou, para que Ele te deu o andar, o respirar. E aí, você vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida? Se você não cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, você não vai viver em graça, não vai exercer a sua fé, não vai viver em fé, não vai exercer a sua confiança nele, não vai conquistar nada, não vai ser fiel, não vai viver em santidade, não vai honrar as pessoas, não vai honrar a sua própria vida e não vai ser grato a Deus. E aí? Estamos dispostos a viver o propósito que Deus tem para a nossa vida? Ou será que vamos ser feito Adão, vamos frustrar os planos de Deus para o nosso chamado? Está repreendido isso, né? Eu jamais quero frustrar. Para nada que eu for chamada, para nada que eu for convocada, para nada que Deus colocar em minhas mãos, eu quero frustrar os planos dele para a minha vida. Eu quero ser usada. Eu quero me esvaziar. Cada vez mais que eu me encher da palavra, que eu me encher de sabedoria, que eu me encher de conhecimento, eu quero esvaziar para as vidas que não conhecem essa palavra, que não conhecem esse chamado que eu vivo. Eu quero levar as pessoas a despertarem, a querer viver o melhor de Deus, a quererem entender que elas são filhas também, que elas têm um propósito, que do jeito que eu estou aqui, vocês também podem estar aqui, trazendo a palavra. Mas para isso tem que arder no coração de cada um de vocês. Vocês têm que reconhecer e entender qual é a sua identidade em Deus e viver os propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém?